Olá, meu nome é Gustavo, eu estou cursando o 7º período de Fisioterapia na Descomplica Uniamérica, tá? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre lúpus eritematoso sistêmico, tá? LES, mais conhecido mesmo como lúpus, tá? O que eu vou falar um pouco vai ser sobre uma parte introdutória, tá? O que a gente aprendeu nesse projeto. E o que seria o lúpus, tá? É uma doença autoimune crônica, tá? Em que o sistema imunológico do corpo ataca tecidos, vamos dizer assim, saudáveis por engano, tá? E isso resulta em uma inflamação em vários órgãos e tecidos do corpo. Pode até mesmo levar a uma ampla, gama de sintomas, e podendo variar até mesmo em intensidade e gravidade dependendo da pessoa, ou seja, um sintoma que pode ocorrer em mim pode ser que não ocorra em você. Essa doença ela pode afetar em qualquer parte do corpo, tá? Então, incluindo pele, articulações, rins, corações, pulmões e até mesmo o cérebro, tá? E os sintomas, tá, do lúpus podem surgir de forma lenta, gradual ao longo do mês, ou pode manifestar até mesmo em rápidas semanas. Então, dependendo do caso, aí pode ser que demore tempo para poder ver a presença do lúpus, mas também pode ser que em 1 semana, 2 semanas ali já consiga ver a presença do lúpus. Tá? Com o período de atividade de doenças intercaladas com o período de remissão, nos quais diminui ou desaparece temporariamente. Tá? Sendo assim, alguns sintomas comuns do lúpus seria a fadiga, febre, dor nas articulações, erupções cutâneas na pele, tá? Geralmente em áreas onde é mais expostas pelo sol, tá? Inflamações da pleura, que seria a membrana que reveste os pulmões, ali no caso, internamente. Inflamação dos rins, que pode levar até mesmo em problemas renais. Inflamação do coração, boca seca e até mesmo cansaço externo, tá? O diagnóstico do lúpus é um pouco difícil, é um pouco, vamos dizer assim, desafiador, porque os sintomas podem ser semelhantes a outras patologia, outras condições, tá? E é necessária uma avaliação médica detalhada, tá? Incluindo histórico médico completo, exame físico e uma série de exames laboratoriais e de imagem para confirmar se o diagnóstico é avaliar o grau da atividade da doença, tá? Então, assim, não é tão fácil ter o diagnóstico do lúpus no caso, tá? Porém, o tratamento do lúpus geralmente envolve ali uma abordagem multidisciplinar, diversos terapeutas, diversas áreas da saúde, com medicamentos para controlar tanto a inflamação e suprir o sistema imunológico, tá? Bem como medidas para gerenciar os sintomas específicos e promover a saúde geral e bem-estar do paciente, tá? A fisioterapia também desempenha um papel importantíssimo no manejo, tá, do paciente que tem lúpus, tá? Ajudando a melhorar tanto a função física, o alívio de dor e principalmente promover a mobilidade do paciente, tá? Então, como que se apresenta o lúpus, O lúpus, então, ela pode se apresentar de diversas maneiras, pois afeta diferentes órgãos e sistemas do corpo. Então, algumas principais formas apresentadas ao lúpus seria sintomas cutâneos, sintomas musculoesqueléticos como dor articular e artrite, tá? Sintomas renais, que é parte de inflamação do rim, que pode levar até mesmo à perca da função renal. Sintomas cardíacos, sintomas pulmonares, no caso a pleuresia, que é a inflamação da membrana onde envolve os pulmões ali, resultando até mesmo em dor torácica ali no caso, tá? Sintomas neurológicos também, tá? Como convulsões e dores de cabeça. Sintomas hematológicos também, que seria a anemia, a parte de redução de números de glóbulos vermelhos no sangue, tá? Resultando até mesmo a fadiga e fraqueza. E também redução do número de plaquetas, aumentando o risco de hematomas e sangramentos. Os principais exames laboratoriais do lúpus podem apresentar alterações que auxiliam no diagnóstico ali e acompanhamento da doença. Então, alguns exames laboratoriais seria dosagem de anticorpos antinucleares, com alteração positiva para anticorpos antinucleares e, no caso do lúpus, é frequentemente positivo devido à presença do anticorpo
né, que atacam o componente do núcleo das células. Tá? Número 2 seria o teste de anticorpos anti-DNA nativo, tá? Que a parte da alteração seria a elevação dos níveis do anticorpos anti-DNA nativos e, no caso, a presença de anticorpos anti-DNA nativo está associada à atividade da doença no lúpus. Dosagem de comprimento sérico, tá? Hemograma completo também, é interessante a parte de exames laboratoriais, tá? Que no caso seria bem importante para a gente poder ver alterações de anemia, leucopenia, né, que seria redução de números de glóbulos brancos, ou trombocitopenia, tá, que é a redução de número de plaqueta. Tá? Interessante também fazer a dosagem de anticorpos específicos, tá, que frequentemente esses anticorpos encontrados aí em pacientes com lúpus estão associados a certas manifestações clínicas, como por exemplo cardíaca, congênitos, tá? Em recém-nascidos de mães com lúpus. Tá? Um outro exame bem importante seria o exame da urina. Algumas alterações do exame varia, podendo observar em exame de imagem, dependendo dos órgãos afetados pela doença. Então assim, alguns exames que a gente consegue identificar seria radiografia do tórax, tá? Ultrassonografia abdominal, que seria para anormalidades renais, tomografia computadorizada ou então ressonância magnética, tá? Para manifestações neurológicas, lesões articulares, manifestações renais, ecocardiografia, tá? Que é a avaliação cardíaca, ressonância magnética do sistema músculo-esquelético, tá? Que ele vai avaliar principalmente as áreas de articulações do paciente. Algumas indicações de exames de imagem para diagnóstico e acompanhamento ali do lúpus depende das manifestações ali clínica específica do paciente. Então, algumas indicações seria a parte de manifestações pulmonares, tá? No caso entraria radiografia de tórax, tá? Indicada para avaliar ali a presença de pleureria, né? Derrame pleural, infiltrados pulmonares e outras alterações pulmonares também. Manifestações renais, poderia utilizar ultrassonografia abdominal. Manifestações neurológicas, podendo utilizar a ressonância magnética, tá, do cérebro ali, da medula espinhal. Manifestações articulares, que entraria a parte de radiografia ou tomografia computadorizada das articulações afetadas. Manifestações cardíacas, tá, indicada ali no ecocardiograma, tá, para avaliar, no caso, a presença de pericardite, derrame pericardíaco, né, miocardite e outras anormalidades cardíacas relacionadas ao lúpus. E por último seria manifestações cutâneas, seria a parte de fotografia, dermatoscopia, tá, ou ultrassonografia de cutâneo mesmo, podendo ser utilizado para avaliar lesões cutâneas, como erupções em formas de borboleta e outras manifestações cutâneas relacionadas ao lúpus. E algo bem interessante, né, uma dúvida que muitas pessoas têm, que é referente a como que o fisioterapeuta pode intervir, né, no caso pode atuar com o paciente com lúpus, tá? Assim, vou dar algumas dicas aqui, que seria a avaliação e tratamento da função musculoesquelética do paciente com lúpus, tá? Prescrição de exercícios para manutenção da mobilidade e também da força, certo? Controle da dor e da inflamação através de técnicas específicas. Educação do paciente sobre a importância do autocuidado e da atividade física adaptada. E o principal também seria trabalho em equipe multidisciplinar para um tratamento abrangente e integrado, né? Ou seja, vai não usar somente a fisioterapia, vai buscar outras áreas da saúde, tá? Para poder auxiliar nesse autocuidado com a lúpus. E esse foi mais um vídeo, tá? Espero que tenham gostado e espero que tenham entendido, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.